Olá, meus amigos. Hoje nós vamos bater um papo aqui de como anda o atendimento no seu escritório de advocacia. É muito importante você lembrar que você tem que criar uma magia com esse cliente, uma atmosfera com esse cliente, para que ele tenha uma experiência e venha contratar o seu serviço advocatício. O primeiro encontro, a primeira fala pode se dar inicialmente pelo telefone. É aquele cliente que ele te procura, te achou pela internet, que, por exemplo, você é um advogado que gera bastante conteúdo para o seu cliente, para a sua persona ou para o seu avatar, como nós chamamos. Você gera conteúdo para uma pessoa que futuramente é o seu cliente. Você escreve para o seu cliente. Não é um conteúdo técnico que vai ser lido por advogados ou estagiários de direito, por exemplo. Você está escrevendo, produzindo conteúdo para uma pessoa que vai ser o seu cliente. Então, o primeiro encontro, a primeira fala pode se dar pelo telefone. E vem aqui comigo. Essa fala, ela deve ser uma fala perfeita. Um atendimento que há uma empatia já pelo telefone. Você fala, o cara vai desligar o telefone, seu cliente vai falar, nossa, que advogado atencioso, que secretária atenciosa desse escritório de advocacia. E há lá o agendamento da primeira consulta, né, do primeiro encontro entre esse advogado ou não. E aí, entre esse advogado que foi atendido ou não, como eu disse, pode ser por outro advogado do mesmo escritório de advocacia. E vamos dizer que você seja um grande escritório, que você tem uma estrutura muito boa de escritório, é naquele momento que a sua secretária vai ofertar um café, um chocolate, um mate, uma água. Ah, mas Cristiano, eu tenho um escritório pequeno, nem secretária eu tenho. Pouco importa. Você pode ofertar também para esse seu cliente uma água gelada, um cafezinho. Ah, mas eu não tenho uma máquina de café expresso. Não precisa. Você pode ter um café lá que você fez fresquinho na hora, tendo uma garrafa térmica. Você vai trabalhar de acordo com as suas possibilidades. Não se pode transformar numa desculpa. Ah, eu tenho um escritório pequeno. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo, aquele síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sabe? Pare de desculpa. Começa a ação. Começa a agir. A criar metas claras e objetivas para você ter resultados extraordinários. Isso é uma realidade hoje. E aí, então, primeiro momento que você cria aquela atmosfera, receber o cliente, ele de repente no seu escritório tem uma máquina de café expresso, tem um chocolatezinho, o cliente vai lembrar disso. Uma questão sensorial, ele, putz, quando eu fui lá no escritório do Cristiano, eu comi um chocolate delicioso, o café era maravilhoso. Nossa, que atendimento fantástico pela secretária dele ou pelo Cristiano. E é naquele momento que você recebe o cliente e você quebra aquela barreira. E aí, como foi o seu dia? De repente o cara está indo no final da tarde fazer um atendimento contigo. Como foi o seu dia? Chegou tranquilo aqui no escritório, muito calor na rua ainda. De repente está um dia muito quente. Você quebra aquele gelo e aí começa a entrar num estado de conexão com aquele cliente. Você tem a escuta. O cliente às vezes tem uma dor, ele chega lá por uma dor e começa a falar. E você escutando. É análise ali pela escuta. E entra numa conexão com ele que denominamos de rapport, uma palavra francesa. A conexão entre você e o seu cliente. Se é um cliente mais agitado, você deve falar de uma forma mais agitada. Se é um cliente que fala mais pausado, mais calmo, você deve falar de uma forma mais pausada e calma. Para que esse cliente fale, putz, esse advogado é parecido comigo. As pessoas gostam de outras pessoas que são parecidas com elas. São parecidas com elas. Então você tem a análise, a escuta, a empatia ali. Inicialmente também a sua apresentação. Não me venha atender o cliente conforme você acordou e foi para o escritório. Eu já vi advogados assim, ou atender o cliente de bermuda no escritório. Se você não tem condições de ter um terno alinhado e tal, tem um blazer, uma calça arrumada, uma camisa bem passada, uma mesa organizada. A apresentação conta muito no seu primeiro atendimento com o cliente. Por exemplo, o cliente exige isso. E vale no seu primeiro atendimento, se você tiver um grande escritório de advocacia, fazer um tour pelo escritório de advocacia. O escritório pode ser 2 salas, uma sala, mas apresentar os outros advogados, apresentar os estagiários, o funcionário da limpeza, o funcionário da recepção.
Isso faz com que o seu cliente ele observe, poxa, advogado atencioso, ele me apresentou toda a equipe, gerando valor para o seu escritório, fortalecendo a sua marca jurídica. Faça ele se sentir bem. Esse cliente ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir numa experiência total. Então é muito bom, tá? Você nesse primeiro atendimento analisar o caso concreto dele, falar eu entendo e etc. E aí sim, ter a contratação. A contratação. O que acontece? Houve a distribuição da inicial. Ocorreu a distribuição da inicial. Automaticamente você, por uma mensagem de WhatsApp ou um telefonema, você avisa para o seu cliente o número do processo, ou o seu escritório tem um sistema que você pode dar uma senha para o seu cliente, para ele acessar lá, por exemplo, os dados do processo dele, ótimo, mas se não, passa uma mensagem pelo WhatsApp, fala com ele, ó, ação distribuída. Vamos imaginar que esse cliente está tendo um nível máximo de satisfação, ele está muito feliz com isso. Mas a sua inicial proposta é um caso em que se analisa ali uma tutela de urgência. E você vê, você como advogado do escritório ou algum dos membros do seu escritório, que o processo não anda. Não anda. Muitos advogados, nesse momento, quando o cliente liga, falam, mas o judiciário é muito lento mesmo, espero que o senhor entenda. Não, isso não é desculpa. Esse é o momento do advogado ter uma grande diferenciação dele no mercado, ser diferente. Se destacar no meio dessa boiada de mais de 1 milhão de advogados e de mais de 3 milhões de bacharéis em direito. É o momento de agir com contundência. Ele pega um estagiário, ele vai no cartório e resolve isso com o juiz. Com o serventuário, ele vai bater um papo. Olha, se trata de uma tutela de urgência, há idosa, é um caso de home care, é um caso em que há um barulho excessivo numa determinada área e é uma zona ambiental. Não se pode trabalhar ali com esse tipo de serviço, não se pode ter comércio no tipo do local, então demonstrar isso para o magistrado para que ele ali analise a tutela de urgência. Agora, imagina o seguinte, o processo está parado, o cliente liga, e aí você avisa o cliente que o processo está parado. Depois ele liga de novo, processo está parado, processo está parado, processo está parado. Uma conduta negativa faz com que o escritório, para recuperar uma conduta negativa, ele tem que tomar 30 condutas positivas para recuperar uma única conduta negativa. Uma única conduta negativa. Percebam. Olha que dificuldade vai ser para ele buscar recuperar essa única conduta negativa. Não deixe o cliente reclamar, gente. Não deixe o cliente reclamar. Ouça o cliente, veja o lado dele, a dor desse cliente, haja logo. Não deixe ele entrar num processo de reclamação, porque quando ele reclama, ele distribui essa informação para várias pessoas, e essas várias pessoas possivelmente poderiam ser clientes seus também. E mais, se esse cliente seu fala positivamente, há uma grande possibilidade de pessoas amigas dele, que fazem parte do círculo de amizade dele, serem clientes de você também. Então não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Ok? Então o atendimento com o cliente tem que ser extraordinário. Ele tem que ser maravilhoso. Você tem que se destacar nesse mercado jurídico, como eu te falei, de mais de 1 milhão de advogados, de mais de 3 milhões de bacharéis em direito. Não adianta você querer fazer a mesma conduta que vários advogados faziam antigamente. Distribuíam a ação e 1 ano depois teriam um bate-papo com o cliente. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso é uma conduta que morreu. Não queiram ter a mesma conduta. Vejo muitos estagiários que hoje se formam em direito, estão montando seu primeiro escritório de advocacia, com as mesmas condutas de escritórios que eles trabalharam nesse período do estágio, que são escritórios antigos que não se modernizaram. Ok? Dica para todos vocês, eu te convido, faça parte do nosso treinamento, está aqui abaixo aparecendo, Advocacias Sem Fronteiras. www.advocacia semfronteiras.com.br. Você também pode seguir o Advocacia Sem Fronteiras pelo Instagram, está aqui o Instagram, @Advocacia Sem Fronteiras, que faz parte da empresa seufuturo.com, que é uma empresa de empreendedorismo e você tem que empreender. O advogado, não adianta ter só
o conteúdo técnico. Ele tem que empreender para se destacar no mercado. Faça advocaciasemfronteiras.com.br.